nós estamos gravando aqui agora, a partir de agora. Antes conversávamos sobre futilidades. Quando eu me classifiquei ali como uma pessoa ponderada, serena, talvez até um pouco erudita, despertando a gargalhada dos meus colegas. Gargalhada que eu tenho uma certa dificuldade em entender o porquê. Parece que não concordam muito com essa afirmação. Mas tudo bem, é isso aí, né? Depois de umas férias coletivas de uma semana não Eu programadas, saí pra rir, tá? ah, tá bom. Fruto das circunstâncias, cá estamos de volta aqui no nosso 78º encontro. E é isso aí. Hoje, se o Vitor quiser falar, tudo bem. Mas formalmente já tiramos a maldita da pauta, né? Seguiremos Tiramos assim? e. Não, veja, Alguma observação? tem um tema quente para Sim, falar mas. sobre isso. Mas um Não, não é outra. sobre números, então. Não é sobre Números números. continuamos abaixo de Isso. um, enfim. Então vou fazer o seguinte: como a Nós, gente sempre começou falando da desgramada, e como é que parece que ela tá dando as caras na Europa, e como foi sugestão do meu amigo, meu xará, Marcelo Gutermann, né? Porque hoje nós montamos uma pauta meio assim, no Ziriguidum. Xará, e aí? A Covid está voltando na Europa. É pra gente preocupar? Eu sou Sempre você é? amanhã. Ou a gente é pra tirar o sono? Como é que é essa história aí? Eu acho que sim. Acho que. Veja, tudo bem, países do leste europeu estão sofrendo mais, porque vacinaram menos, né? Então isso está claro. Agora, mesmo os outros estão vendo um aumento de casos. O fato é o seguinte, não tem aumento de óbito, né? Ou tem um aumento muito dentro do razoável, tá? Então vai do ambiente político para você adotar novamente restrições. Eu acho que no Brasil, putz, não vai ter um ambiente político nenhum no meio de eleições. Eu Quem já tô vai achando ser o... incrível que algumas cidades têm, por iniciativa própria, cancelado o carnaval. Isso Acho bacana isso. num ano de eleição, assim, é cidade, não tem eleição municipal, né? Sim, exatamente. Certo? Bom, eu quero ver o Tivesse... governador macho que vai falar, Isso, não, eu isso. aqui nesse estado não vai ter Então, carnaval, porque nós é, somos a favor da ciência, nós somos pela vida, a economia a gente vê depois, vamos proteger as vidas. Aí eu vou falar, esse cara é. eu acho que vai aumentar, porque está tudo abrindo, tudo tal, a eficiência das vacinas vai caindo com o tempo, então é questão de, para mim, eu sou você amanhã, essa Covid na Europa mostra que não dá para baixar a guarda, mas o efeito disso em atividade econômica, eu acho que vai ser baixo. Ô Vitor, me diga uma coisa, a partir do momento que nós não temos mortalidade, e a partir do momento que o Covid está aí, que as vacinas até então se mostram com determinado prazo de validade, mas a gente cada vez mais vai avançar nisso, é muito mais uma doença com a qual a gente vai ter que aprender a conviver, assim como outras, né? Ou não? Ou tem eu concordo. ou terá uma dose assim mais grave que eu Não não acho. estou me dando conta? Não acho. Agora tem até remédio saindo, né? Mas acho que tem que fazer uma observação em relação à quantidade de casos e quantidade de óbitos, né? Há um descolamento aqui, mesmo na Europa, você vê casos aumentando muito, você não vê óbitos aumentando na mesma proporção. Mesmo a Inglaterra, que é um país que está nessa onda há algum tempo, ela sempre manteve óbitos próximo do 2 por milhão e não saiu disso. Então, assim, comparado às ondas anteriores, mesmo esse possível pico de óbitos, mas não dá nem para comparar. Tá? Então, acho que tem que fazer esse disclaimer, porque casos novos vão surgir. Se não encher o hospital, não causar o colapso do sistema, paciência da vida. Agora, tem um detalhe que, assim, no Brasil, nós estamos falando da variante Delta, que está disseminando na Europa. A variante Delta já está aqui há algum tempo. Ela já chegou faz muito tempo no Brasil, então não houve essa disseminação. E nós também, há algum tempo, estamos aí em estádio de futebol, enfim, não pegou. Aí tem a tese de que aqui a P1 foi muito forte. Em termos de vacinação, nós estamos bem, mas comparativamente a alguns países europeus, nas duas doses, estamos atrás de alguns. Estamos bem, mas não E nós tão vamos ter que bem. tomar uma terceira dose, né, ô Vitão?
Vai ter terceira dose, vai ter, sei lá, quarta, assim, isso vai virar meio que Vacina da até gripe? resolver o problema. Eu Deixa eu acho que botar minha colher sim. aí na brincadeira. Diga Eu aí. ouvi agora há pouco que a Anvisa determinou que vai ter a terceira dose, e a vacina vai ser a mesma que você tomou anteriormente, com exceção da Coronavac, que quem tomou vai tomar Pfizer. Isso já está decidido pelo governo, a gente vai ter que Então, conviver com isso. eu preciso saber o que eu vou tomar, que a minha primeira foi AstraZeneca, a segunda foi Pfizer. Pois é, isso que eu vou falar. Tira no paro ímpar. É, Se o mas Coronavac entrar no jogo, também pode tirar tipo Jockey-Bo. Mas parece que a Coronavac não vai ser utilizada, aparentemente, pelo que a Anvisa na terceira falou. dose. Na terceira Agora, dose, acho que não. essa questão do carnaval é um dilema. É. Né? Não deixa de ser um dilema, porque Seguro morreu de velho. Né? Você tem lá, o que você faria, né? Se você fosse prefeito de uma cidade que tivesse um carnaval robusto, um carnaval que Vitor, atraísse muita gente? tem algo que antecede, né? Tem o Réveillon também, que a gente não pode esquecer disso, né? É verdade. Mas eu acho que o carnaval é até mais intenso, né? Mas o Réveillon é um dia num determinado horário em determinadas localidades, né? Não, eu acho que o Réveillon ele está mais próximo tá mais próximo temporalmente. Não, e você hoje você está com, sei lá, com um nível mais baixo desde o início da pandemia. E falta só um mês, um pouco mais de um mês para o Réveillon. Então, o fato de estar muito próximo temporalmente, quer dizer, quanto vai subir, eventualmente começa a subir agora, quanto vai estar lá no Réveillon? Não vai estar muito, né? O carnaval é daqui a 3 meses. Como vai ter a pandemia daqui a 3 meses? A gente não sabe. Você pode ter o grau de imunização, pode baixar, né? Isso. 3 meses, né? Não, e outra coisa. Não é uma decisão simples, assim, porque não tem uma resposta certa, né? O cara pode liberar o carnaval, de repente não acontecer nada. E o carnaval Mas acho que é 4 dias, né? O carnaval são 4 dias e é engraçado, assim, ao longo, puxando pela memória, né? Por exemplo, São Paulo, há anos atrás, não tinha carnaval de rua. E hoje tem um carnaval de rua absurdo. Né? Vem gente de outros estados pro carnaval de rua de São Paulo, uma coisa impensável, né? Você vê algumas cidades do interior que nunca tiveram tradição aqui na região próxima a São Paulo, por exemplo, Jundiaí, é uma cidade que estava tendo um carnaval de rua bem agitado. Aliás, o prefeito de lá já disse que esse ano não terá. Né? Mas, de fato, é uma decisão bastante delicada porque tem um impacto econômico também, né? Grande, né? Você abrir mão desse evento para cidades tem um peso muito grande, né? Então, assim, e aí não tem uma resposta. Qual é a resposta certa? Não sei. Eu confesso que tenho dúvidas. E, eventualmente, se você soubesse qual é o futuro, né? Porque pode ter, dado que o Guterman falou, você passou 3 meses, vai ter um grau de imunidade naturalmente mais baixo, que o efeito da vacina vai se perdendo com o tempo. E aí você tem uma possibilidade de aumentar muito casos onde uma situação já estava supostamente resolvida, vai brincar com isso? Pergunta difícil. Eu vou até fazer uma enquete lá na minha timeline. O que você faria? Porque não é uma resposta fácil. E também não adianta cuidado, dizer... não vai perguntar assim, o que você vai fazer no carnaval e deixar a resposta aberta. Não, vou deixar de fechar. Tá deixa só a opção. Agora, eu acho que vai ter cidade que não vai sentir efeito nenhum, né? Tipo assim, Curitiba, túmulo do carnaval. Tranquilo, pode cancelar o carnaval lá. Não aconteceu nada. Na verdade, o carnaval já é cancelado, por definição. Já é por natureza cancelado. Judiação falar isso, Curitiba, que nem o pessoal que fala, né? Você morou em Curitiba, eu morei. Você morou em Curitiba, morei. Conheceu alguém lá? Parece sempre aquela pergunta maldosa, né? Tipo, nossa, eu tô de sacanagem, porque eu adoro Curitiba, acho uma baita cidade. Não, mas o carnaval de lá... Sempre fui muito bem recebido, mas de fato não, a gente não pode dizer que seja uma cidade que tenha se notabilizado frente ao mundo por seu carnaval, né? Vitor, eu adoro o carnaval de lá. Não, para muitos é ótimo. Tem o seu apelo, né? Meus amigos, já que a gente estava falando de doença e de Europa, o Lula teve por lá, né? Queria falar com vocês aí da viagem do Lula, né?
A gente estava falando de doença, a gente estava falando de Europa. Acho que vale a pena. Vou começar aqui pelo Vitor, né? Vitor, o nosso ex-presidente disse o seguinte: poxa vida, Angela Merkel ficou lá 16 anos frente ao governo da Alemanha. A Margaret Thatcher 12. Qual é o problema do Daniel Ortega ficar ali um pouquinho mais de tempo na Nicarágua, essas eleições aí tão, né, tão tranquilas, aquela democracia vibrante ali da América Central? Usou também o Chaves. O que você achou dessa comparação do nosso ex-presidente? Ignorante. Um ignorante, não aprendeu nada, continua o mesmo populista de sempre, com os mesmos vícios, contando as mesmas mentiras, a mesma ladainha que, num primeiro momento, pode encantar, né, algumas pessoas, mas se você cavar depois da página 3, vai vir esse tipo de declaração. Acho que tem um artigo do Estado de Minas... Isso que eu ia falar com você, que você compartilhou sobre esse artigo, eu achei muito interessante. Tem o pragmático, o político, e qual é o outro? São 3 Lulas, né? O outro é aquele cara do boteco que toma uma com você e, né, e tem aquela conversa fiada boa, que pode até ser esse o caso, né? Ele é um cara que, para um bar, você pode até convidar, ele vai ser aquele cara que vai falar uma piada, né? Então você encontra nele esse tipo de empatia, aquele discurso superficial lá no primeiro... Deixando a carteira ali por cima da mesa, né? Quero acabar com a pobreza, aquele discurso que eu vi, mas depois, né, vai se aprofundando e vai vindo a realidade. Eu acho que, assim, é lamentável, e a gente está preso ainda Parece que o Brasil não quer virar a página da história, né? A gente fica ainda, estamos em 2021, falando de um personagem meio que do século passado, pô. O cara se repaginou. Não, o cara já era, devia estar no livro de história ou na penitenciária. E a gente está aqui falando dele com possivelmente uma ameaça, porque pode ser o próximo presidente, né? No país civilizado, ele estaria preso ou inelegível, no pior das hipóteses. É uma vergonha, assim, me deixa indignado, vamos dizer assim, que ele possa sair por aí tagarelando, falando as bobagens que ele quer, e ainda sendo recebido como se fosse chefe de Estado, depois de tudo que aconteceu, é um cara que tem algum tipo de credibilidade. Afinal de contas, foi o grande pai da situação que nós temos hoje, né? Foi através do segundo mandato dele que ele começou a afrouxar as rédeas, que foi gerada a Dilma, e depois foi gerado o próprio Bolsonaro em cima do anti-PT. Então, se nós estamos onde estamos, tem muito do dedo do Lula, né? Não, obviamente, de todos os dedos. Dos 9 que tem, então todas as digitais estão aí nessa situação que a gente vive hoje. Mas assim, não vai mudar, não dá para esperar de alguém já com 76 anos que vai mudar o seu perfil, vai continuar falando essas abobrinhas, uma parte da empresa vai continuar exaltando ele. Só espero que a gente não caia no conto do vigário novamente. Ô Xará, eu tenho uma coisa que assim sempre me chamou a atenção, né? Porque assim, as pessoas que têm uma orientação ideológica mais à esquerda, você uma vez falou isso bem num texto que você escreveu lá no Papo de Boteco, que as preferências políticas não definem o caráter das pessoas, né? E eu arrisco dizer que, em geral, as pessoas mais de esquerda são aquelas pessoas movidas por boas intenções, né? Assim, digo na base, né? De um mundo mais justo, de mais direitos, supostamente de mais respeito às minorias e tudo. E sempre me chamou muita atenção essas pessoas emprestarem ideais tão nobres a uma figura tão pouco nobre, né? Um criminoso contumaz, condenado, como é o caso do Lula. E aí assim, obviamente que o Lula não foi recebido na Europa como a imprensa tenta mostrar aqui, né? De forma genericamente bem recebido. Não, ele foi recebido por pessoas, por grupos, né? Por fragmentos do cenário político. Ainda assim, me chama a atenção ele ser recebido, por exemplo, pelo Macron, né? Tomando como exemplo um cara que foi condenado por corrupção de bilhões, né? O Lula só tá livre, qualquer pessoa minimamente esclarecida sabe, que o Lula só tá livre por um estratagema legal, não se discutiu o mérito. Lula não foi inocentado, ninguém mostrou, olha, aquela prova ali foi forjada.
Nada disso, foi um detalhe. Assim, como é que você vê essa viagem do Lula à Europa, ele ser recebido assim? Te assusta que, assim, pessoas que teoricamente seriam inteligentes emprestarem os seus ideais a uma figura como o Lula, tão comprometido, um criminoso contumaz? Então, sabe que o Steve Jobs, diziam dele, não sei se você chegou a ler a biografia, diziam dele que ele criava uma realidade em volta dele, né? Ele distorcia, tinha um campo de distorção da realidade. Ele imaginava um mundo, uma coisa, um novo invento, alguma coisa, e ele, de tal maneira, distorcia a realidade que as pessoas em volta dele acreditavam nele como se estivessem vivendo dentro dessa realidade paralela dele. Quase como um E líder de uma seita religiosa. as grandes um gênio, né? Óbvio, mas tinha esse lance de viver um pouco fora da realidade, que até o ajudava na criação de coisas novas e tal. O Lula e o PT foi usado como instrumento para isso, ele criou uma realidade alternativa. Ele conseguiu criar a realidade do grande líder perseguido. Aquele povo ali fora, do lado de fora da carceragem, na PF, que ficou lá durante mais de um ano, né, dizendo bom dia Lula, boa noite Lula, tal, que a gente dava risada. No fundo, era parte de um... E veja, durante esse tempo inteiro, o PT martelou dia e noite, sem parar, e é um exemplo de como se faz política. Martelou dia e noite, sem parar, que o Lula era injustiçado. O Moro, desses dias, né, quando perguntaram para ele, por que a corrupção não consegue ser combatida, tal, ele falou, porque no Brasil o arcabouço legal tem problemas, STF e tudo mais. No Peru, por exemplo, ele deu o exemplo do Peru, 3 ex-presidentes foram condenados. Um deles, na verdade, se suicidou antes. O Alan Garcia, né? O Alan Garcia se suicidou antes, e os outros 2, um foi impeachado, né? Daquele nome polonês, tal, e teve um outro. Fujimori, né? Olha só, o cara se suicidou, o outro foi impeachado. Nenhum deles teve nenhum esquema de fuga da realidade, ou de criação de uma realidade, não é fuga da realidade, de criação de uma realidade paralela. Também conhecida como narrativa? Narrativa, né? O PT criou, em torno do Lula, a narrativa do líder injustiçado. E martelou isso durante 1 ano e meio. Até mais do que isso, né? Mesmo antes dele ser preso, tal. Sim. De forma que quem ouve de fora, você imagina o Macron lá fora, com toda a intelectualidade dizendo que estava tendo um golpe de Estado aqui na deposição da Dilma, né? Lá fora, lembra, estreia do filme, como é que é o nome dele, da Sônia Braga lá, o Aquários. Os caras lá tá tendo um golpe de Estado no Brasil. Então você criou essa realidade paralela e o Macron está inserido nisso. Mas a França não tem serviço de inteligência, por exemplo? Então, a França é a mãe de todos esses pessoal. Todo mundo é Sorbonne. Foi lá que nasceu a coisa toda, né? Então, faz todo sentido. O fato hoje, o Lula é um injustiçado que foi condenado injustamente pelo Moro. Então, quando você pergunta, como é que as pessoas acreditam nisso?
E segue sendo perseguido, né? Tanto é que não põe o pé na rua, né? Talvez temendo ser vítima dessa perseguição que não cessa, né? Então não é um problema de inteligência, não é um problema de mau caratismo, é de fato a pessoa está convencida disso. Independentemente das provas, o que você consegue. Veja, olha só. E aí eu não vou nem entrar no mérito de quais são o que está por trás da opinião de pessoas que não são petistas e que acham que o Lula foi condenado injustamente. Né? Gente que critica a Lava Jato, que acha que foi tudo errado. Né? E não são petistas. Sim, muitos deles são advogados, às vezes pensando até nos seus próprios clientes também, né? Sim, sim. O... Analistas políticos, enfim. Tem sempre aquela corzinha. Se você for buscar ali, tem uma estrelinha guardada ali nas relíquias e tal. Ô, Cleveland, me diz uma coisa, você se caracteriza, né? Eu sempre brinco com você, mas você é um cara bastante crítico, bastante imparcial, daí a minha profunda admiração por você. Né? É muito difícil nos dias de hoje a gente encontrar pessoas assim que mesmo que tenham as suas preferências, né? Ainda assim não abrem mão da sua imparcialidade, né? Você tem que escolher entre uma coisa e outra, mas não quer dizer que, por exemplo, você escolha um candidato e não possa ser crítico a ele. Semana passada eu brincava que você estava apaixonadinho pelo humor e tal, mas era só uma brincadeira, passou. Agora que nós estamos falando do Nine, agora que a gente está falando do Al Capone, eu repito para você essa pergunta, não te assusta, cara, tanta gente às vezes esclarecida depositar os seus ideais de um mundo melhor, um mundo mais justo, num líder tão aquém, assim, dessa missão, né? O Lula é um ladrão. Isso é difícil falar com outras palavras. O cara comandou um esquema gigantesco de desvio de verba pública, pagou mesada em dinheiro lá para deputado, usou lá o Marco Valério. A gente teve 2 caras. Cara, é muito louco isso. Nós tivemos 2 caras depondo publicamente, dizendo que faziam pagar. Um que recebeu e um que pagava. Eu tenho todos os autos do processo, cara. O Duda Mendonça. Lava Jato. O Duda Mendonça e o Marcos Valério, eles comprovam. Se eu começar a te falar quem entregou, se eu começar a falar a lista das pessoas que falaram que o Lula estava envolvido, eu não termino hoje. Mas tem duas coisas que me chamam. Eu tive que ler o processo. Tem 2 coisas que me chamam a atenção. O Duda Mendonça já ter dito lá atrás que recebeu o pagamento de campanha com dinheiro que estava fora do país em nome de laranja, mas pagando por serviço do PT. E o Marcos Valério que engendrou tudo isso. Cara, não te assusta? Porque assim, me assusta, cara. Eu acho que o cara pode ser de esquerda, mas depois tá no Lula. Porque assim, tem uns mais velhinhos, só pra complementar, tem uns mais velhinhos que eu penso assim, pô, se o cara assinar esse atestado pra cima, pô, realmente, eu sou um idiota, pô, tô com 60 anos, acreditei minha vida inteira nesse cara, esse vagabundo. Não é exercício fácil, é doloroso. Então até entendo que o cara prefira seguir acreditando, né, para não fazer esse encontro consigo mesmo. Mas assim, me assusta um pouco às vezes. Diga aí, Cleveland, perdão. Não, vamos lá. Com relação àquela declaração, no mínimo infeliz do Lula, não é nada de novo, né? Aquela comparação estapafúrdia grotesca. Porque o nosso amigo, ele quis Margaret Thatcher com o Daniel Ortega, bicho. Tem que na cara. Cara, não tem limite, cara. Desculpa. Angela Merkel. Ele fala da Merkel e da Thatcher, né? Margaret Thatcher. Da Thatcher também. Mas olha só, lembrando que ele quis expulsar jornalista do Brasil. Lembrando que ele é o cara que está por trás dessa ideia de controle social da mídia junto com aquele jornalista maluco lá. Lembrando tudo que ele fez durante o tempo que ele teve no governo, a forma como ele lidou com toda a situação em termos de compras de voto, que a gente vê para tudo quanto é lado. Lembrando toda a história do Lula, desde lá de trás, nada disso é novidade. O Lula é isso. O Lula não muda. Engana-se quem acha que ele vai ser um Lulinha paz e amor diferente, que ele vai pensar nas coisas importantes do país. Não é isso. Ele não é isso. Ele é uma marca. O Lula é uma marca muito bem construída, que em um dado momento perdeu valor em termos de entendimento das pessoas comuns e normais, mas é que ele foi ressuscitado por um investimento pesado para revigorar a marca, e isso teve por trás, obviamente, uma outra linha política que é muito próxima dessa, que é o PSDB.
Porque o Lula só conseguiu reverter todo o processo porque o Gilmar Mendes mudou o voto. E o Gilmar Mendes, todo mundo sabe muito bem a quem que ele é ligado. Ah, E quem vá. tá... É isso. Você No vai me fundo é querer isso. dizer, você vai querer me dizer que ele mudou o entendimento dele sobre a Lava Jato, Ele com não mais mudou ela só chegou perto do PSDB. ele não mudou só o entendimento dele. Ele é inteligente o suficiente para convencer aquela outra turminha que está lá no Supremo a também virar voto, a também achar que é um absurdo algo que acontece todos os dias em qualquer tribunal, que é promotor conversando com o juiz, em todas as instâncias e principalmente no Supremo. Cara, a Tá? gravação dele falando com a Aécio, bicho, como é que esse cara vai Ele falar de alguém sobre fazer Nossa, política? é isso, e a gente não está falando de um juiz falando com o bandido, a gente está falando de um juiz falando com o promotor, preocupado com o caso. É isso. Então, eu acho que tem uma discussão prévia aí que país é esse? Porque, no fundo, nós aceitamos isso, nós referendamos nisso, nós compramos uma marca que é pura marca, nós queremos acreditar nisso. Então, é por isso que esse cara está aí. Mas, agora, só para terminar, Marcelo, queria falar do que está acontecendo fora. Eu tenho conversado com alguns amigos meus que estão fora do país. O quanto o Lula tem sido bem recebido, ele tem sido bem recebido, em geral, por populistas. Principalmente o Macron, que não passa de um populista barato. Que ele não é nem uma coisa nem outra. Ele é um cara que está perdido no meio da França e que muito provavelmente vai ser reeleito. E a França eu conheço bem. Cá entre nós, o francês adora uma discussão, adora levantar a bola de quem eles não conhecem. Eles acham que conhecem o mundo inteiro, que eles são bem enturmados, que o caramba quatro, mas eles não têm a mínima ideia do que acontece aqui, porque o Brasil não é importante para eles. O Brasil não é importante para mais ninguém do jeito que está. Então, no fundo, o que eu estou olhando lá fora é um bando de políticos que estão mais preocupados com a imagem deles dentro do país e como lá fora o Lula tem essa imagem, então pegando carona nessa imagem do cara bonzinho que aqui no Brasil é um santo, que na realidade quem conhece de fato quem é o Lula sabe muito bem que não é verdade. É isso que a gente está vivendo. Hoje esse artigo que o Vitor dividiu com a gente foi muito legal. Eu contei para você, só vou deixar registrado aqui, uma historinha que aconteceu comigo em Buenos Aires, né? Cheguei em Buenos Aires, no aeroporto e tal, aquele mais distante, né? Sempre confundo o Ezeiza com Ezeiza. Ezeiza. Cheguei lá, peguei um táxi, o melhor taxista do mundo, bicho. Nunca vi um taxista simpático que nem aquele cara. Ele já foi quebrando ali uma certa predisposição, né? Todo mundo fala que o portenho é meio arrogante e tal, os argentinos, a rivalidade. Mas o cara, olha, sensacional. Piadista, simpaticíssimo, sorriso fácil. Falamos de futebol, falamos de política, tudo só, cara. Conheci naquela corrida boca horrível, cara. Ele era boca. Olha, cara, o cara mais simpático do mundo, bonachão. Vocês tinham que ver, cara. Vocês tinham que ver que cara legal. Eu tava chegando em Buenos Aires, moço, primeira vez. Tinha sido minha primeira viagem internacional. Comprei dólares e tal. Cheguei lá, não tinha nem trocado pela moeda local, que na época já era o peso argentino. Aí, né, hora de pagar a corrida, tudo múltiplo de 100, ó, tirei um 100zinho verdinho, o cara me deu o troco ali e tal, não sei o quê. Sabe quando você desce do táxi e você sente aquele cheiro de pato? Aí você olha ao seu redor e não tem ninguém. Aí você começa a desconfiar, talvez esse cheiro esteja vindo de mim. Né? Que nem na mesa de pôquer que o pessoal fala, né? Mesa de pôquer tem sempre um pato. Se você não descobriu em 15 minutos quem é, provavelmente é você. E eu sentindo aquele cheirinho de pato, quando eu olhei ali no reflexo da porta do hotel, que era o vidro espelhou, já vi um bico aqui, né? Comecei a falar. E aí eu chego pro cara da recepção do hotel, pegar aquele dinheiro que eu tava ali e mostro. Ah, senhor. O cara tinha me dado austrais de troco. Já tinha trocado a moeda que era peso. Então o Lula é isso. É um milongueiro, vagabundo, entendeu? Um macunaíma, um herói sem caráter nenhum. É exatamente como aquele motorista de táxi, como o cara descreve ali no artigo. Aquele cara bacana, joga uma conversa fora, conta uma piada, aquela conversinha ali, com a profundidade ali de um dedinho, entendeu? E que você não pode deixar sua carteira ali dando sopa.
E fique esperto na sua bebida, porque é capaz dele te dar um boa noite Cinderela, e aí você vai ver o estrago que ele vai fazer na sua vida. Esse aí é o Lula. Esse. Bom, enfim, vamos lá. Milongueiro. Essa é a Milongueiro. definição perfeita. É um milongueiro Definição perfeita. vagabundo. É um milongueiro Essa sua vagabundo. história define perfeitamente. Porra, o cara só não me abraçou, cara. Porra, meu. Pô, tá legal pra cá. Ah, o pior da história, que é a parte mais legal. Marquei um passeio no dia seguinte, 8 horas da manhã, tô lá em frente ao hotel, esperando vir a perua que ia me buscar pra fazer o passeio. Quem é que passa no táxi? Meu, O Lula. o Lula saiu. O Lula. Saiu correndo atrás do táxi, né, meu? Maloqueiro. Falei, meu, se fechar o semáforo ali, eu entro dentro desse táxi, eu mato esse vagabundo. A sorte, ele me viu correndo. A sorte dele é que o semáforo estava aberto e ele ainda fez assim, o filho da puta. Ah, desculpa, não é pra falar filho da puta, mas já falei. Mas é isso aí, entendeu? É isso aí. O Lula é esse vagabundo aí. Conversa fácil, bacana, mas você... Eu agora descobri porque esse tanto ódio nesse coraçãozinho. O problema não é você projeta esse taxista Está no Lula, né? no Lula. É isso. No Lula. O Lula não é metade, não é um terço disso. Você projeta esse taxista. E essa rivalidade com a Argentina, a gente brinca muito futebol, pô, eu amo a Argentina, acho um país lindo, sempre fui muito bem recebido. Buenos Aires, de fato, o pessoal ali, né, eles não são queridos nem pelo resto dos argentinos, mas, por exemplo, ali em Bariloche, outras regiões, pô, sempre fui muito bem recebido, mas essa história, pra mim, ilustra perfeitamente o Lula. Aquele cara tá conversinha mole, dando tapinha, dando risada, mas marca com a sua carteira pra você ver o que ele faz, né? Bom, é o seguinte... o ministro Paulo Guedes esteve na Câmara, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, foram quase 3 horas de depoimento, falando sobre os mais diversos assuntos, mas foi lá para explicar sobre a offshore. Eu não sei, vou começar aqui pelo Vitor. Vitor, não sei se você chegou a ver, como é que foi, se viu, como é que acha não, que... eu não vi, mas eu me dou por satisfeito pela explicação dada no começo do mandato. Bom, cara desse tem conta fora. Declarou, tá tudo certo. Acabou a conversa. Ah, mas ele ficou rico, vamos ver, 10%, 5% do patrimônio dele está em offshore. Então, qualquer decisão que tenha beneficiado esses 5% em detrimento dos outros 95% que ficaram. Então, não entra, eu nem vou discutir. Eu acho que isso é um não assunto para mim. Não vi o depoimento dele, mas é um não assunto, é normal. As pessoas têm conta fora, ué. Isso aí não é crime. Não, mas o incrível foi assim, o pudor, como isso era tratado, e essa coisa dele supostamente ter tirado proveito, né? E ele foi até inteligente dizendo que os dias que teve a maior oscilação do dólar foi quando eu acho que o Bolsonaro tinha foi só atentado, a saída do Moro do governo, né? E ele argumentou exatamente isso, né? Que ele tinha uma vida empresarial antes de ter entrado no governo. Depois eu quero falar um negócio que ele falou que eu achei legal pra caramba. E que, obviamente, essa era a menor parte do patrimônio dele, né? Que a maior parte do patrimônio dele tá aqui no Brasil e que quando o dólar se desvaloriza, todos nós perdemos valor no nosso patrimônio. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso, Xará? A passagem do Guedes pela Câmara? Não vi, não me interessei por ver. Na verdade, assim, eu recebi, semana passada, eu acho que teve não, foi início da semana, estamos na quarta, né? Foi na segunda-feira, teve um call com o Guedes, patrocinado por um desses bancos grandes de investimentos, e até me inscrevi e tal, mas nem tive o interesse de ouvir, porque o papo do Guedes já me cansou, né? Eu acho que ele hoje já Muita não... retórica, né? Hoje ele já não apita nada, quem está mandando é o Congresso, o Centrão, enfim, realmente, se é o Roberto Campos até ouço, mas o Guedes, de fato, já para mim já não diz mais nada. E como do outro lado, no caso da Câmara, estão os deputados, Disso então que eu quero você falar. junta fome é a vontade de comer, né? O deputado, mais o Guedes, que eu vou perder meu tempo? Então, de fato, não tive nenhum interesse, não. E você, Cleveland, eu sinto que eu sigo sendo aquele único retardado que via as sessões da CPI, que viu o depoimento do Guedes, mas tudo bem, porque é um padrão, porque afinal de contas já assistia sessões do Supremo antes mesmo do mensalão, né? Então eu sou esse tipo de retardado, eu gosto de uma confusão, eu gosto. E você chegou a ver alguma coisa
do nosso Cheguei, ministro? Marcelo, mas eu cheguei a ver só uma parte, porque eu não tava ligado que ia ser naquele horário. Aí, a hora que eu vi numa notícia num site qualquer aí eu resolvi colocar só para dar uma acompanhada. No pouco que eu acompanhei, já vou concordar antes de você dizer com tudo que você vai dizer, tá? Mas eu vou. E também já concordei com o Vitor que é não um assunto. É legal? Ele pode fazer isso? Ponto, cara. Não tem muito o que discutir. Ele tem a offshore dele lá, está funcionando, paga imposto quando deve, na medida que deve, tem uma discussão sobre IR e coisa do tipo, mas aí é outro assunto. O que me chamou a atenção, e por acaso eu peguei exatamente essa parte, é o que o Guedes falou sobre a PEC dos precatórios. Ele falou que quem deu a ideia foi quem? Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que está no Supremo, que pode amanhã ou depois julgar alguma inconstitucionalidade com relação a essa PEC do precatório. Aí eu vou dizer mais uma vez: quer se meter em política, sai do Supremo. Você já se meteu em política antes, Gilmar Mendes. E você sabe muito bem o que você fez quando você foi da Casa Civil, quando você foi advogado-geral da União. Quer voltar a ser? Pede para sair do Supremo e volta a fazer política. Não venha fazer política, interferir em decisões ou orientar decisões que você pode e deve julgar no futuro. Então, isso que mais me chamou a atenção. A melhor parte do depoimento do Guedes foi essa confirmação de que a gente tem um juiz no Supremo que está se metendo em política. Isso, para mim, é inaceitável. Isso, para mim, é caso de cassação. Cara, É impressionante como a gente aceita essas coisas. Isso é normal, né? Mas no Brasil aceita-se isso de uma maneira, assim, parece que faz parte do dia a dia. O Supremo é um órgão político. Essas Não é essas passagens do Gilmar Mendes pelo Brasil são sempre muito custosas, né? Sempre que ele passa aqui pelo Brasil, ele acaba deixando um rastro. Mas teve uma coisa legal no depoimento do Guedes, que hoje já não conta mais com a paciência do meu xará, que foi o legal. Ele Nem contando. minha. Mas sua não precisava nem falar, né? E ele contando um pouco a trajetória dele para ele aceitar e chegar um dia a ser ministro. Então ele conta que no governo do Tancredo, o Francisco Dornelles havia convidado ele. Francisco Dornelles havia sondado o Delfim Neto e o Mário Henrique Simons e tinha pedido para que cada um deles apontassem 3 nomes ali de economistas, né? Ele ia ser ministro, que pudessem ajudar ele como ministro. E diz que o único nome conjunto nas 2 listas, do Delfim Neto e do Mário Henrique Simons, era o nome do Paulo Guedes, e que o Dornelles, por conta disso, foi falar com ele: olha, pedi pro Delfim e pro Simons indicação de 3 nomes, e o único nome em comum nas 2 listas era você, queria poder contar contigo. E aí ele foi se aconselhar, achei essa história legal para compartilhar aqui, foi se aconselhar com o Mário Henrique Simons se ele deveria ou não entrar no governo. E o Mário Henrique Simons perguntou para ele o seguinte: você já obteve a sua independência financeira? E ali naquela ocasião ele devia ter 35, 36 anos, e ele disse que não. Então diz que o Mário Henrique Simons deu esse conselho para ele, que eu achei primoroso. Falou: 1/3 da sua vida você tem que passar estudando, se formar, né? 1/3 você se dedique fundamentalmente. Não pode parar de estudar nunca, não pode parar de se atualizar nunca, mas primeiro terço da sua vida você tem que estudar bastante. Segundo terço da sua vida, você tem que se dedicar a construir uma independência financeira, para que no terceiro terço da sua vida, já mais maduro, você possa servir o seu país. Faça diferente da minha geração, que servimos ao país muito jovens e acabamos fazendo experimentações, coisas que talvez na minha maturidade eu não tivesse feito. Eu achei essa passagem, achei bem legal, e ela foi feita num contexto que, a meu ver, é assim, não é questão do cara se vitimizar ou não, sabe? Mas eu acredito que o Guedes, ele tenha de fato, no seu íntimo, a sensação de que tem um compromisso, né, com o país. E que ele está lidando com isso dentro da situação e das dificuldades, das agruras como elas acontecem. Lembrando, né, que desse governo de 3 anos, 2 foram em pandemia. Mas assim, e desse depoimento todo, não se falou lá grande novidade, mas uma coisa que me chamou a atenção, eu vou até falar isso depois, é assim, e aí o Marcelo tá coberto de razão, cara, o nível dos nossos deputados, cara do céu. Os caras, assim, mal têm ideia do que estão falando, sabe? Assim, umas bobagens, assim,
é, assim, tipo, nível Jandira Fegali, sabe assim? Meu, É cara, deputado, né, também. deputado, cara. Então, assim, Leandro Paul Prats, guardem esse nome. cara, mas assim, mas puta que. Desculpa. Cara, mas assim, sabe o elementar, cara? O básico, assim, sabe? Falei, nossa, Segundo palavrão do programa Cartão Amarelo. é isso aí. No próximo eu vou ficar um jogo suspense. Mas, cara, difícil falar. Cara, é assustador, sabe? Que assim, pensar que essas pessoas estão votando as leis, sabe? Assim, um negócio, assim, coisas elementares, cara. Então, assim, foi muito frustrante. E uma coisa que eu vou falar na minha bola fora depois, assim, é como a política transforma facilmente e rapidamente as pessoas em demagogos, né? É uma coisa, assim, impressionante. E eu vi um pouco disso nesse depoimento do Guedes, que ao final, como o Vitor já matou no começo, de fato, essa questão da offshore é um baita do absurdo, é um não assunto. Achar que o cara tem offshore que está tirando lucro é uma coisa besta. Bom, seguinte, falando em falar, já que o Guedes foi falar na comissão da Câmara, o Moro começou a falar, rapaz. Deu entrevista pro Lhavac, deu entrevista pro Pedro Bial. Eu quero colher as primeiras impressões. Tem alguém que já assumiu. Talvez. Ah, não, voltou. Pensei que era porque não ficar ruborizado. Vou começar com você, Cleveland. Por que comigo? O candidato que parece hoje reunir as maiores condições para uma terceira via, dado. A gente vai falar disso um pouquinho depois, mas dado assim que o PSDB parece que não está engatilhando muito e tal. Então eu não sei se vocês concordam comigo, se discordarem, por favor. O Moro está despontando aí como candidato à terceira via, né? E eu queria saber o que você achou, se você viu essas entrevistas, as últimas declarações do Moro, como é que você entende elas, qual que é a sua impressão? Eu não vi as últimas. Essa do William Vac, eu te confesso que eu não vi ainda. Eu vou procurar ver. Mas uma coisa que... Deveria haver, porque da entrevista pro Bial é uma coisa, pro William Vac é outra. Ah, não, claro, outro nível. Vou procurar saber. Mas tem algumas coisas que me chamam a atenção no Moro, né? Tudo bem que ele está começando, mas eu não compro discursos vazios. Então, primeiro, essa história de acabar com a pobreza, ele vai ter que mostrar como ele vai acabar com a pobreza. Parece que ele andou dando uma entrevista lá no Antagonista, sei lá o quê, que ele falou em educação e saúde, que é um bom começo, né? Pensar em acabar com a pobreza, você tem que ir além do que ficar distribuindo vale não sei o quê, né? Agora, uma coisa que eu não gostei, essa ideia de criar uma vara especial anticorrupção, cara, eu acho que não é por aí. Eu acho que você tem que fazer o judiciário funcionar, na melhor das hipóteses, a vara tem que ser criada de direito econômico que incorpore isso também, mas eu honestamente acho que esse tipo de proposta é uma proposta que é muito corporativista, no sentido de revigorar aquilo que ele estava vivendo. Agora, é um cara que tem condições, eu acho que até onde eu vi a rejeição dele é baixa, ele tem possibilidade de crescer, ele está procurando se aconselhar com pessoas de nível, pelo menos, o que também não quer dizer muita coisa, né? Porque lá atrás o Bolsonaro foi falar com um cara que supostamente conhecia a economia. E aí o que a gente está Nossa, observando... quanto amargor nesse coração, supostamente conhecer economia. Pô, peraí, também não é assim. Não esculacha, pô. Pior é se eu falasse que ele Na era cara, de na cara Chicago, e o não, na Rodrigo... cara não, pra não estragar o velório, pô. Pior é se eu falasse que ele é de Chicago, né? Porque o Rodrigo aí ia bater, né? O Aí Rodrigo é não tá tipo aqui assim, hoje. ele tá pé da vida aí com o nosso ministro, né? Diz que não tá honrando aí a sua escola de Mas eu acho que Chicago. ele tem que caminhar muito. Ele vai tomar muita burdoada, muita coisa vai acontecer. Eu não sei se ele tem estofo para condições para chegar até o final do ano numa campanha que é sempre muito pesada e que ele vai ter que lidar com dois bandidos. E aí, Vitão, você viu as entrevistas? O que tá achando aí do seu potencial Não, candidato? eu vi manchetes só, né? Não vi as entrevistas. Eu acho que assim, de retórica bonita, o inferno está cheio. Então, e eu acho que Nossa, se gente, vocês ele, estão achando vocês pouco generosos com o nosso juiz, ex-juiz. não, mas assim, eu acho que não importa muito o que eu quero dizer. Não importa, você vai dizer A, vai dizer B. Nesse momento não importa muito. Ele vai construir o discurso
provavelmente vai fazer um ajuste fino, se ele permanecer na campanha, né, como candidato a presidente, tudo indica que sim, vai fazer um ajuste. E eu acho que mais importante do que essa conversa do discurso, porque discurso não vai dizer isso, eu quero acabar com a pobreza. Cara, isso aí, todo mundo vai, todos os candidatos vão prometer mundos e fundos. O que vai ser importante observar é com quem ele estará aliado, quem serão os seus assessores, que tipo de convergência ele vai obter politicamente. Quer dizer, Podemos sozinho me parece pouco. É um partido pequeno, não tem envergadura. Então, qual é a amplitude dessa aliança? Agora, ele tem potencial, óbvio, para incomodar, eventualmente. Eu acho que você tem nessa disputa hoje, tal como ela está, né? Você tem 4 nomes. Então, do centro para a direita, você tem Bolsonaro com o Moro no vácuo. Do centro para a esquerda, você teria Lula com o Ciro no Do vácuo. centro pra Então, direita, o Moro? Será? sim. Só falta Do- dizer que o Moro é Ele é comunista. comunista. Não, comunista. É comunista? Não, comunista. O Que nem o Ricardo, Ricardo Salles falou, ele não é. Mas Mas vem cá, ô Porto, o Bolsonaro é o único direito no Brasil, é isso? nem o Bolsonaro é de direita. O Bolsonaro é um Ah, nacionalista. Ele não tem nada de. Ele é um nacionalista. No máximo, um Entendi. conservador nos costumes. Nem ele é de direita. Quanto É um menos o Não, mas oportunista. tô falando vai capturar que tipo de eleitorado, né? Você não vai ver um cara da esquerda votar no Moro. Não vai ver. Mas Dificilmente o eleitor do Lula vai mas votar os no Moro. tucaninhos votam, os tucaninhos apaixonados. O Tucaninho joga no centro, né? Então, mas vamos Centro, ver centro como é mais com que centro mais com o volante puxando, né? Que nem o Fusca que eu tinha, que eu soltava, ele fazia a curva pra esquerda, que era uma beleza. o PSDB já teve gente mais conservadora no quadro, gente ex-esquerdista radical. Não chega a ser um saco de gato como o MDB, mas não é lá um partido que você possa cravar, né? E perceber hoje é irrelevante, né? Mas a questão toda, assim, eu acho que não importa muito a retórica. Ele vai se ajustar. Como falaram aí, vamos ver se tem estômago, vai aguentar a porrada, vai apanhar pra caramba. Mas o mais importante é com quem ele vai se aliar, com quem ele vai conversar, quais são as convergências. Vai ter apoio do PIB? Não vai. Vai ter tempo de televisão? Não vai. Como que ele vai agir nas redes sociais? Está ganhando terreno em termos de menções e tudo mais. Então, assim, um candidato que tem potencial tanto incomoda que as hostes bolsonaristas, né, já viraram a bazuca para cima do Moro, obviamente, com receio de que seja alguém que possa complicar a vida do Bolsonaro. Mas, assim, como eu falei, a retórica atual ela tem importância baixa. Vamos ver como caminha. Né? Não vejo muito. Você falou A, falou B, falou C, pouco importa. Tem um ano aí pela frente. E aí, meu xará? Quais são as suas considerações sobre as últimas declarações de Moro, sua entrevista? É engraçado, né? Eu tenho ouvido algumas pessoas bem impressionadas, né, com a desenvoltura, enfim, com aquilo que... Eu assisti o lançamento da pré-candidatura, de fato, ali no teleprompter ele pareceu bem desenvolto. Que Agora, nem aquela música do Bezerra da é, Silva, né? Você com o teleprompter ligado é um bicho feroz, né? eu não conheço, mas é isso aí. Pequena Mas eu adaptação. assisti um pedaço da entrevista dele que foi entrevista amiga, né? No Antagonista. E assim, me pareceu um robô repetindo um script, né? Eu até fiquei assim, poxa, será? O pessoal tá vendo um progresso? É que, comparado com o que era antes, eu acho que até teve um progresso. O problema é, pô, legal, o cara tem que ir daqui até a China, ele caminhou até a Penha, tudo bem, progrediu, mas, porra, falta um trecho gigante, né?
Que é aquilo Pra que você chegar falou da lá. autenticidade que tem no Lula, que tem no Bolsonaro, mas que, por É, exemplo, não é não tem no natural, Dória, né? não é natural nele, né? Tem uma Não que naturalidade, se né? isso seja, isso não é que isso seja absolutamente impeditivo, mas é uma barreira, ele vai ter que superar. Agora, eu concordo que tem muita água. É assim, ele parte de um patamar muito bom, e esse patamar ele já existia antes, esse patamar de intenção de voto já existia antes do lançamento da pré-candidatura. Né? Então ele já parte. Na verdade, ele só está lançando essa pré-candidatura porque já existia esse patamar de intenção de voto inicial. Porque é um patrimônio, o cara fala assim, pô, eu não vou jogar fora esse patrimônio pela janela, né? Muito mais do que eu ter um Dória, muito mais do que tinha um Hulk, por exemplo. O Hulk nunca chegou nesse nível, né? 10%, imagine, não existe isso, 9, 10. Então ele não fala, puta, em princípio eu sou um cara que vale alguma coisa no mercado eleitoral, né? E agora ele está com essa moeda de troca, se ele vai continuar, se ele vai trocar por alguma coisa, só o tempo dirá, porque vai depender dos arranjos políticos, depende muito de quem vai sair pelo PSDB, né? Eu acho que se sai um Dória, fica mais difícil de fazer uma composição, né? O Dória, Nem tanto ele, assim eu vou dizer o porquê. Se você me não permite. sei, É. não, o Dória é abrindo mão do cabeça de chapa, Sim, mas então. né? Boa, Esse é o, boa. Eu não sei se você concluiu ou não, perdão, se eu acabei te interrompendo. não, tranquilo, pode seguir em Então, frente. Ô, eu Marcelo, vi. só falar uma coisa. Claro. Eu só acho que a gente precisa ter um debate público entre a Gleisi Hoffmann e o Salles, né? Porque a Gleisi fala que o cara é da CIA, o Salles fala que ele é comunista. Precisam se entender aí para ver como é que vão atacar o cara. Um exagero de ambos, né? Um absurdo. Olha só, eu vi a entrevista dele no Antagonista, se é que a gente pode chamar aquilo de entrevista, né? Que, assim, aliás, é um grande desapontamento, assim, o quão o antagonista, né? Especialmente se o Mário Sabino é um cara com respeito, eles abriram mão de fazer Aliás, jornalismo. peraí, só interrompendo um instantinho, saiu, eu não sei se chegaram a ver a notícia que eles publicaram hoje, que é sensacional. Sem Bolsonaro e Lula, Moro lidera. Falei, Cara, sério? não brinca, jura? Tipo Sério? assim, se sua mãe não fosse mulher, ela era teu pai, sabe? Assim, Se a mãe tivesse bigode, seria seu pai, é pai isso? dessa, cara, então assim, a entrevista do antagonista não dá nem pra chamar de entrevista, e é sabe assim, quando você tá no jardim ali da sua casa, jogando bola com seu filhinho, você chuta a bola pra ele chuta a bola pra você, aí você rola, grita, ai, foi gol, né? Então assim, a entrevista do antagonista dá pra desconsiderar. A entrevista com o Bial já foi um negócio mais elaborado, mas uma entrevista amistosa, né? E a entrevista com o William Vac, aí ele deu um apertinho, porque era uma hora, em determinado momento ele falou sobre reforma administrativa, sobre funcionalismo público, combater privilégios. E você não, e o Moro daquelas, né, Somebody Love, você não vê, por exemplo, ele falar em quebra de estabilidade do serviço de funcionário público, né? Ele fala, temos que valorizar, temos que buscar gestão e tal, mas deu um Mas puta rodeio. ninguém vai falar isso, né, Marcelo? Concorda? Então, Algum concordo, candidato vai falar isso? concordo. Que eu Tem tô algumas falando, coisas que ninguém vai falar. sim, só que nós estamos E falando porque do é Moro, proibido. Então, só que nós estamos falando do Moro, que é a novidade. Né? O Moro é a bola Não, da mas vez. assim, O se Lula, a mesmo a gente. novidade alguém falar um negócio desse, vai perder voto. Estamos Sim, no Brasil. eu não Né? discuto essa questão. O que eu discuto é o seguinte: o Moro é a bola da vez. Então, o que, que a gente está vendo? O que, que ele está falando? O que, que ele acha? Então, nessas 3 entrevistas, o único cara que realmente deu um aperto nele e que falou: olha, o senhor respondeu, mas ao final parece que quem ouviu sua resposta continua na dúvida em relação à pergunta que eu fiz. Em relação, assim, como o Vitor falou, né? Você não vai ver uma grande declaração assim do Moro, nada muito diferente aí do que todo mundo fala, né? Essa questão da fome, achei brilhante, genial a ideia de se criar um tribunal anticorrupção, né? Genial, porque no Brasil a gente tem poucos tribunais, judiciário enxutinho, né? Tem pouco juiz, tem pouco tribunal. Pô, vamos criar um tribunal anticorrupção. Lei mesmo, no Brasil tem pouca. Então, o arcabouço legal no Brasil ele é simplesinho ali, meia dúzia de leis. Quer dizer, a gente precisa de tribunal? A gente precisa de lei? Não, né? Então, assim, é uma ideia que realmente poderia ter evitado. Assim,
bonito de ver, mas para qualquer ser um pouco pensante gera uma crítica. E o que eu fiquei feliz é de saber que tem o Centrão do Bem, né? O Centrão do Bem é legal, né? Porque não é todo mundo que tá... Tem o Centrão e tem o Centrão, né? Entendeu? Eu fiquei legal que tem esse Centrão do Bem, que é o Teve Centrão. essa também? Ele falou que nem todo mundo que é do Centrão é do mal. Ah, é? Porra, legal. Então, tipo assim, ele vai governar com o Centrão do Bem e o Bolsonaro e todos os que o antecederam, né? Governaram com o Centrão do Mal. Então, assim, sinceramente falando, de novo, né? Acho que você está pegando no pé dele. É a bola da vez, virou vidraça, né, fofinho? Né? Enquanto ele era juiz, ó, nota Tá 1000. pegando no Eu acho pé. que Não tem nada, não tem nada que ele vai falar que você vai concordar Não, com o que ele. eu estou dizendo é o seguinte: a partir do momento que o cara se coloca. E aí que vem o detalhe, o arremate final. Eu acho que é o seguinte: a partir do momento que o cara se coloca como postulante, virou a chave, não é mais juiz, é candidato. E aí nós vamos analisar o candidato. Eu acho que o Mourão é um cara íntegro. Eu acho que o Mourão é um cara bem intencionado. Eu acho que como juiz ele foi brilhante, e talvez a integridade dele e as boas intenções dele mais o desqualifiquem para um cargo de presidente do que qualifique. Agora, tem uma coisa que eu achei fundamental nessas 3 entrevistas, que é quando o Bial fala: mas o senhor é candidato ou não? Sim ou não? E ele não responde. E, ao contrário, ele abre a possibilidade de ser vice. Não, tem um projeto, não adianta só a gente pensar em combater a corrupção, temos que pensar um projeto para o país, eu estou à disposição desse projeto, da forma que for. Então, para mim, ficou claro que na cabeça do Moro, se for para ele sair de vice, ele empresta a marca dele. E eu ia ficar surpresíssimo se E seria fosse. inútil. Seria inútil, ele não transfere voto. Não Seria é, uma burrice mas não sem seria, precedentes. não seria Que surpresa é para o mim. caso, Você que é acha o que é caso se fosse impossível? candidato ao Senado. Você acha que é impossível, por exemplo, uma chapa, caso o Eduardo, que é o próximo assunto que a gente vai falar, caso o Eduardo Leite viesse a ganhar as prévias, Acho tão possível quanto o Lula Alckmin. Acho no mesmo grau de possibilidade. Ou você seja, acha baixíssimo. impossível Lula Alckmin? Não, Rapaz. não acho, eu acho baixíssimo. Ah, tá. Não Na fala que é boa. impossível, não. Sei não, hein? Não, nada é impossível. Mas assim, nós estamos falando, a gente está gastando tempo aqui discutindo conteúdos da fala do Moro. No Sim. Brasil, conteúdo não ganha eleição, nunca ganhou, nunca vai ganhar. Quem ganha eleição aqui é forma. Tipo, se o cara fala um bando de baboseira, pouco importa, vai cair no Então esquecimento. você acha que Aqui nesse. quem ganha. E a forma do Moro, Estamos você acha aqui, que é boa ou estamos ruim? aqui. Não sei, Então, vai ser. Vamos ver no. Tá começando, acho que tem um ano ainda. Estou falando, forma que eu falo assim, como é que se posiciona em rede social, como é que faz aliança, qual que é o slogan da campanha. É isso que pega. Conteúdo, se fala. Quantas O slogan é abobrinhas bom. falou o Bolsonaro? hã? Quantas abobrinhas falou o Bolsonaro na campanha? Pô, milhares, grande eleição. Milhares. A Dilma, quantas besteiras falou a Dilma? Ah, mas Assim, a Dilma Lula, tinha um assim, baita de um cabo eleitoral, né? Um dos poucos caras na história tudo do país bem, que transfere voto, né? Um dos poucos. mas, Eu acho que foi mas, só ele, o mas, Brizola e o Maluf. Não lembro de outro que assim, consiga. aquilo que ganha na eleição é a forma. Então, se o Lula falou A, falou B, não vai ter peso nenhum. Eu acho que depende muito de outros fatores. Esses fatores, assim, é bom Xará, para a o gente ficar discutindo aqui, que mas você falou, não Xará, pega aí que nada. você chamou a atenção? O slogan é bom. Qual é? O Brasil justo para todos. Ah, puta, de uma originalidade. Eu tinha um gato Não, chamado Mimi. não, mas o cara chama A ideia da aquilo que o justiça. notabilizou, ele usa aquilo Sim, que o notabilizou como sim. mote, Não, né? É, e fica fácil Eu de acho muito que. bom. Bom, o tempo dirá, o Moro agora é candidato. Os Moretti que me perdoem, vai tomar umas pedradinhas de vez em quando. Acho que ele é um cara íntegro, acho que ele é um cara bem intencionado. Talvez não pessoalmente não represente os meus valores como eleitor, mas votaria nele sem nojinho nenhum contra o Nine. Feliz da vida, não teria problema nenhum. Tranquilo, sem nojinho, mas vai levar pedradinha também. Então vamos lá. Bom, vamos falar agora das prévias do PSDB. Que espetáculo, hein? Com quem quer começar? Deixa eu ver, vai. Você, Cleveland, que é bem. Eu? Você é distante lá do pessoal e tal. Cara,
patético, né? Eu acho que a única palavra que tem para descrever o que está acontecendo lá Eu fiquei é. pensando, aplicativinho caro, hein? Acho que alguém mordeu o dinheirinho ali, hein? E sabe uma coisa que me chamou a atenção? Obviamente era meio natural, mas eu não tinha me tocado, assim, burro eu, né? Mas quem é que está apoiando o Eduardo Leite? O 10 Aécio. dedos de Minas Gerais, né? Uhum. Porque a qualificação é a mesma, né? Vamos combinar que esse aí Sim. é do mesmo naipe, né? Aliás, Opa! ele que nosso querido lá que gerou aquela confusão lá que a gente conhece onde é que foi parar na história dos Correios, né? Ele é aquele Márcio Valério, né? É, Max Valério. Então, o modus operandi do mensalão, né, começa em Minas Gerais, né? Com o eu PSDB, se né? fosse Eduardo Leite, eu ia fugir desse cara assim, falar, não, vai apoiar o Dória lá, vai apoiar o Dória. Ah, Porque ter esse cara ao lado, mas eu acho que dentro do PSDB o Aécio é forte, né? A maior prova é que nunca conseguiram se livrar dele, é, né? eu Eu não sei, sei, não se eu tem que dar tivesse para ele. concorrendo à prévia, eu não queria tirar foto com ele, mas eu queria o apoio dele. Pois é, mas nem precisa fazer muito, né? É só você ficar quieto no teu canto, porque como o Aécio não hein? Se bica com o outro tucano lá, o Dória, quer dizer que é um falso tucano, né? Então, acho que era caminho natural. Mas, enfim, mais uma vergonha, mais uma coisa de PSDB. PSDB sendo PSDB. E aí, ô Vitão, o que você achou das prévias, esse espetáculo de eficiência? Pô, uma urninha, uma cédula, né? Tudo tão mais simples, né, rapaz? Você vê só que coisa. Assim, os caras estão protagonizando um fiasco para definir quem vai ser o protagonista do fiasco eleitoral, porque o PSDB, eu diria que vai ficar abaixo da votação do Alckmin, se é que saem com o candidato majoritário, se é que no meio do caminho não fazem algum ajuste aí, indicam, topam o serviço. O PSDB está desaparecendo, está quase que. Tem 33 deputados, uma bancada pequena hoje. Eu acho que o Dória deve ganhar, né? Afinal de contas, é o governador de São Paulo, que ainda tem, não é um partido, está no partido ainda, tem uma relevância, mas vai ganhar para passar papelão. Né? Então, assim, estamos discutindo aqui em que momento a gente ia discutir as prévias de um partido que vai fazer 3%, né, no final da eleição. A gente tá falando mais pelo vexame, né? Porque foi É ridículo, um né? vexame ridículo. É Foi ridículo. ridículo, foi ridículo. Ô, Quem se vê, tem Xará, que ver, né? e aí? O que você achou aí dessa lambança? Os caras não conseguem eleger Os caras não conseguem realizar uma prévia e estão querendo salvar o país, é isso? Podiam tirar Joaquim Pô, né? Seria mais fácil. Aliás, eu não sei se Agora, vocês já viram no YouTube vídeos de campeonatos de Jockey-Pô no Japão disputados em ginásios com milhares de pessoas. Já viram então, disso? não é coisa séria. Porra, coisa seríssima, muito mais organizado que uma prévia do Não, PSDB. podia fazer um negócio E desse tipo, funciona, né? resolvia E o problema. funciona. Sim, Agora, os caras só estão nessa do aplicativo, estão em busca agora de uma outra empresa, porque nessa altura do campeonato, fazer votação em cédula é dar razão para o Bolsonaro, né? exatamente. Então, assim, não tem hipótese, eles vão ficar até o ano que vem procurando uma empresa para fazer algum aplicativo e não vão dar a bola a torcer. Mas, enfim, assim, o Dória, para mim, já ganhou. Eu vi, quando, logo em seguida, né, o Dória e o Virgílio deram aquela entrevista coletiva, eu ouvi uma parte e eu ouvi também o Leite, né? E o Dória estava com um discurso de quem já tinha ganho. Não, temos que unir o partido, temos que fazer. O Leite é um excelente quadro, vamos fazer. Né, ele tem direito de pleitear também, então, mas nós vamos fazer a união. E o Leite está perereco, né? Com essa história toda, enfim, Perereca ou perereca? o cara já tá esperneando, né? Ele já está esperneando. É. Ai, ai, ai. Depois, bom, tudo bem, beleza. Tanto Então, faz. vamos manter a seriedade aqui. É. Então, para mim, o Dória já ganhou.
Já Eu levou essa. também acho que o Dória já levou. Talvez esse atraso de tempo aí possa até favorecer, quem sabe, Eduardo Leite virar um votinho ou outro, enfim. Mas o que eu acho que fica é um tremendo vexame, como o Xará muito bem disse, né? Era fácil resolver isso com uma eleição com cédulas, não são tantos delegados assim, tantos votantes assim, mas era, né, dar o braço a torcer e mostrar. Mas enfim, quando a gente pensa, né, do surgimento do PSDB, né, como o PMDB ético, né, tendo gente como o Mário Covas, né, Franco Montoro, né, o próprio José Serra, aquela ocasião, né, que tinha ali uma credibilidade, Fernando Henrique Cardoso, e a gente vê o que o PSDB, como os partidos têm uma dificuldade de renovar suas lideranças, né? Acho que o PT, de uma certa forma, padece do mesmo mal, né? Super dependente do Lula, não conseguiu se renovar, gera novas alianças. Hoje, se você olha assim para baixo do Lula, você não vê nenhuma liderança com musculatura, né? Então é a mesma coisa. Bom, vamos só falar de coisa boa agora. Vamos Tem um falar de... Haddad, né, meu? Tem um Mercadante. Nossa, né? É brincadeira, A né, cara? Glaze, tem a Tem a Glaze. Não, o legal é o Glaze. Haddad comentando o Enem. O Haddad comentando o Enem é o supra-sumo, né? Um baita do ministro. Agora, você sabe que, de repente, para próximas pautas, eu fico curioso para saber, no cenário eleitoral, como se posicionará o PMDB, que é um partido que nunca tem uma boa chance, cabeça de chapa, né? Sempre passa vergonha, mas ele tem muita estrutura nacional, né? Então ele pode ser politicamente importante. E como se posicionar o partido que vai ser oriundo da fusão do DEM com o PSL, que vai ser o maior partido do Congresso, que também pode não ter cabeça de chapa, mas vai ter uma estrutura tremenda Brasil afora. São dois elementos importantes aqui. Eu acho que com a saída do Rodrigo Maia, eu acho que tem uma chance aí de pender pro Bolsonaro. Fico imaginando o PSL e o DEM apoiar o Moro, acho pouco provável. É impossível. O PMDB não vai apoiar o Moro nem de jeito nenhum. E o PMDB ele tem uma coisa de ser meio uma federação de partidos regionais, né? Se você for parar a pensar, né? Você tem um balaião de gato. Talvez não libere as bancadas por conta das alianças regionais, vai saber. Bom, Agora, União Brasil vai diminuir, né? Porque a hora que abrir a janela tem muita questão regional não resolvida, enfim. sim, Não vai ser esse partido todo, não. Vai ser importante. sim. Né? Vai ser um PSD da vida. Mas, por importante. exemplo, muita gente que hoje está no PSL, provavelmente. E muita gente que está no PSL mais alinhada ao Bolsonaro, provavelmente deve migrar para o PL. Para o PL, é. Aliás, Bolsonaro que escapou hoje da gente falar dessa brilhante aliança com o PL, mas a gente desce o sarrafo na próxima, que a gente já tinha batido na reunião anterior. Bom, vamos falar daquele assunto que nos deixa feliz e alegre. Vou começar por mim. Eu havia feito uma previsão aqui, que Flamengo e Palmeiras eram 6 pontos garantidos. Tivemos ali, de fato, o jogo contra o Flamengo, ali um contratempo logo no início do jogo, que acabou gerando um resultado distorcido da realidade do futebol. E contra o Palmeiras foi aquele atropelo lá na Aliança, quer dizer, só essa conversinha de Série B. Contra reserva do Palmeiras? Isso? Não, pô. Não, é o terceiro. Vale menos. Não vale 3 pontos? Não. Ah, tá, eu não, acho só que pra saber. Você está aliviado hoje, né? A sua chance de rebaixamento caiu de 19% para 8%. Imagina, não gigante não cai, nunca passou pela minha cabeça. É bom ganhar hoje, tá? Eu estou desapontado porque, de fato, a Libertadores está ficando mais distante. Esse é o meu desapontamento. Mas fora isso, vamos encerrar o ano tendo sido campeão do maior campeonato regional do mundo. Está satisfeito com o 14º no Brasileiro? Acho que está de bom tamanho. Não, o 14º, o que acontece? É um processo de transição. A gente deu uma relaxada. É um processo de transição. Nós demos uma relaxada. O processo de transição ou processo de decadência? Não, de transição. Qual seria o melhor termo? Não, de transição, porque veja só, fazia algum tempo que de fato nós não ganhávamos um título. Ganhamos o Campeonato Paulista, que é o título regional mais disputado do mundo. É o maior campeonato regional do mundo, então nós ganhamos. Isso deu uma relaxada ali num dado momento no grupo, que acabou nos comprometendo. O Campeonato Brasileiro, de fato, é um torneio competitivo. Mas você vê que é um bolão. Entendeu? O que eu tô chateado mesmo é que, no final das contas, acho que tá ficando cada vez mais difícil a gente ir pra Libertadores. Agora, esse negócio, rebaixamento Z4, essa conversa
fiada da Mas torcida. eu Ainda fico, que tenham muitos especialistas falando sobre isso, né? Não, acho que já se livrou, né? Eu sou especialista, você já se livrou dessa. Ah, Mas assim, eu acho que eu hum. tenho 2 filhos tricolores, né? Um deles sofre muito, sofre inclusive Depois eu vou bullying conversar. do irmão, né? Que é palmeirense. Depois Agora, eu acho o seguinte, eu vou fico fazer. preocupado Ele vai fazer uma quando imersão aqui comigo. Mandar um aqui uns 2 dias torcedor, aqui que eu vou um caprichar com ele. torcedor longevo do São Paulo se contenta com o 14º lugar e se contenta em Não. ser a 5ª força do estado de São Paulo. Não somos aqui. Eu estaria puto. Não. Nós Eu somos acho que esse Não. conformismo, Nós somos a esse primeira conformismo é um força do Estado. sinal de Não, preocupação. não. Nós somos a primeira força do Estado, tanto é que fomos campeões paulistas. Em solo bandeirante, quem manda é o tricolor. Entendeu? O Campeonato Brasileiro a gente já tinha ganhado um título. O brasileiro já ganhamos 6 vezes. O que eu vou ficar chateado é não disputar Libertadores. Que realmente está ficando difícil disputar Libertadores ano que vem. Realmente eu tenho que admitir que está ficando difícil. Ô, Xará, e o seu Santos? Já está mais tranquilo? Eu nunca fiquei temido Não, pelo São de Paulo. jeito nenhum. De Você jeito nenhum. segue temeroso. Mas é óbvio. Quem viu o jogo contra o Corinthians sabe do que eu tô falando. O time é aquilo ali, não joga. O último jogo, assim, dos últimos Mas jogos já que eu escapou vi. também. Oi? Já Não, escapou. assim, tudo bem, tem uma chance baixa, tal, mas eu não baixaria a guarda, não. Mas Tem eu muito, tem acho só que 5 assim, no rodadas ano que vem ainda. tem que se preocupar. Tem que se preocupar com o ano que vem. Sim, sim. Bom, não é o Porque caso do a São gente Paulo, tá. porque agora a gente já está sob direção do mito, né? Então, pelo contrário, já começamos o ano como favoritos ao Esse, bicampeonato o Mito, paulista e o o Campeonato Brasileiro. Mito tem feito toda a diferença, né? Ganhamos do O Palmeiras, O Santos, Legamento. o ganhamos Santos da tem que porcada no acertar. Chiqueirão. O Santos tem que acertar no técnico. O técnico sempre faz a diferença naquele time, Verdade. independentemente do elenco. Basta ver o que o Impressionante. Cuca fazia lá. O Cuca, o Sampaoli, enfim, Sim, você verdade. tinha um bom técnico resolve. Bom, Então tem que acertar. e o nosso amigo que essa semana é corintiano, o que você tá achando? É o Silvinho mesmo? Já passou aquele estresse que o pessoal xingava ele? Vai ser isso aí mesmo Cara, pro o ano que vem? Silvinho comemorando o gol é a vergonha mais alheia que eu Não, passei as esse fim de preleções do semana. Silvinho são sensacionais, cara. Aquelas Mas veja, preleções. o Corinthians, ninguém dava nada pelo Corinthians no começo do campeonato, vai terminar em 3º ou 4º lugar. Eu acho que, assim, vis-a-vis expectativa e realidade, é o time que mais descolou. Ah, sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que em termos de expectativa, tá feliz com o seu time, Cleveland? Eu estou me preparando para a Libertadores. Pior é que tem que aguentar, né? Tchau. Isso que é foda. Tchau. E ano que vem vocês já sabem, né? Todo dia. Ah, vocês vão jogar contra quem na Libertadores? Pode escrever, toda semana nós vamos ouvir isso. Bom, beleza, já falamos sobre futebol. Vamos correr aqui que o Vitor tem horário. Nós temos 10 minutinhos para acabar. Vou começar aqui. Vitão, sua bola dentro, sua bola fora, sua dica. Fica à vontade aí. Suas considerações finais. Olha, a dica eu vou reforçar uma dica que eu já dei. Eu, pela primeira vez, estou reassistindo uma série que eu já assisti. Eu nunca repeti série. E aí eu escolhi uma que trata daqueles temas medievais, né? Dinamarquês, The Last Kingdom. São 4 episódios. Não é lá no ano 1000, aquela brigaiada dinamarquês. Ela é muito melhor que Viking, na minha opinião. Super bem feita. 4 episódios ou quatro temporadas? 4 temporadas, que é a temporada. Tá. E assim, putz, excelente, assim, sabe? Eu estou gostando mais agora, porque talvez na primeira, quando você vai meio que maratonando, você não pega todos os detalhes. Então agora eu estou gostando até mais. Quem não assistiu, eu recomendo. Obviamente que é violenta, né? Sempre tem, nessa época, você vai ter umas cabeças deboladas e tal, mas ela é super, ela traz, assim, um contexto histórico Bons bacana. tempos esses, hein? E a bola dentro e Então, a bola assim, fora? bom, bola fora para o nosso divino ladrão, né? Que sai na Europa falando bando de asneira. Bola fora para o PSDB. Bola dentro para ninguém. E aí, nossa, achei cético assim. Achei forte, enfim, mas tudo bem. E aí, ô Xará, e você, hein? A minha bola fora vai pro
Tem o tal do Instituto do amigo do Cleveland lá, em Portugal, que fez Dessa uma, um converscote lá, em que foram muitos próceres locais, vários convidados dos mais diversos calibres e hierarquias, e tudo pago com dinheiro nosso, né? Então, um monte de brasileiros que viajam às custas dos nossos impostos para se reunir em Portugal para falar sobre problemas brasileiros. Local de residência do nosso ministro. Se fosse e não voltasse, Então, né, Marcelo? realmente faz todo sentido, faz todo sentido. Você, né, você vai discutir brasileiros discutindo problemas brasileiros aonde? Em Portugal, claro. Tomando um vinhozinho do Claro. Porto e Com tal, dando uma com explicadinha aqui e ali. com as suas conges, né? Com as suas Suas conges. conges. Aí vocês falam de mim que eu pego no pé do Moro, mas tudo bem. Então é isso. Essa é a minha bola fora, né? Só Eu tá acho prestando homenagem assim, pro Moro, do camisa balacobaco. preta. E alguma bola dentro? Bola dentro não me ocorre nada. Alguma dica? Dica eu vou dar eu coloquei no Facebook, eu reforço aqui o documentário 4 horas dentro do Capitólio, com imagens, enfim, para mim inéditas, gravadas pelos próprios manifestantes invadindo, né? E é bem interessante porque todo documentário são 1h30 de imagens. Todo documentário é feito, são duas coisas, são as imagens e depois pessoas que estão naquelas imagens sendo entrevistadas. Então tem várias pessoas que apoiam Trump, é cru o negócio. Pô, e você vê a devoção religiosa, um troço assim inacreditável. Assustador. Assustador. Eles chegam dentro do Capitólio meio que, puta, entramos, gente. E E aí, agora, o que a gente vai fazer faz? agora? O que a gente faz, né? Não, vamos pegar os caras lá, tal, pegar os caras. O que pegar os caras? O que eles vão fazer, né? Vão cortar a cabeça. É um troço assim, é inacreditável. E aí tem entrevista com alguns senadores, né, que estavam ali na hora, tal, com uma menina que trabalhava do staff e com os policiais. E os policiais, porra, sofrendo muito para segurar aquela turba. Muito, mas é um negócio assim inacreditável. Tanto que 4 se suicidaram depois. Caramba, que né, loucura. com os traumas. Então, 1h30 de imagens, assim, é fantástico. Vou assistir. Muito, muito bom. E você, Cleveland? Qual que é o documentário? HBO. Tá. E aí, e você, Cleveland? Sua bola dentro, sua bola fora, suas considerações? Roubaram minhas bolas fora aqui, então eu vou dar uma bola fora um pouco diferente. Vou pegar o Fernando Bezerra, né, o relator e líder do governo, com essa PEC dos precatórios. Cara, ele não se deu nem ao trabalho segundo o que está todo mundo dizendo, eu fui confirmar isso com um colega meu que trabalha lá no Senado, não se deu nem ao trabalho de tentar arranjar alguma forma de financiamento para o que ele está propondo lá de ad eterno Auxílio Brasil. Ou seja, é um irresponsável, é um politiqueiro barato, é mais um daqueles que a gente não precisa mais no Brasil, a gente precisa passar esse país a limpo, mandar esse povo para casa e não encher mais o saco. Enfim, bola dentro. Cara, bola dentro, eu vou dar bola dentro para o gol do Santos. O gol do Santos que eu tô falando é a trave, assim, com a rede atrás. 2 bolas dentro, né? Então, ridículo. Foram 2 bolas dentro interessantes, Nossa, bem bonitas. Bem ridículo. Eu gostei. Achei ridículo. Olha, foi criativo. Nossa, tô achando demais. Tô super... Nossa, muito legal. Mais alguma coisa ou tudo bem? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, beleza. Bom. Dica da semana. Dica da semana, assistam o jogo do São Paulo, o próximo jogo do São Paulo. Essa é uma excelente dica. Vocês vão ver lá que essa história de Z4, rebaixamento, time grande não cai. Isso aí. Bom, a minha bola fora, com muito pesar, eu vi o Kim Kataguiri surgir como um jovem engajado, fazendo política, e via nele ali uma possibilidade de renovação. E, cara, ele já atingiu um nível assim de demagogia assustadora. Nessa passagem do ministro Paulo Guedes pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o comportamento, as perguntas, os argumentos, assim,
Nossa, assim, já tirou um MBA em demagogia, nível desse pessoal assim do PSOL, do PCdoB, sabe? Eu acho que eu sonho que um dia a gente tenha uma posição mais qualificada no país e eu acho que o Kim Kataguiri poderia fazer isso. Então essa questão da offshore ser tratada pela Jandira Fegali, como foi, né, por essa gente, tudo bem, mas por um cara como ele, assim, eu acho que ele poderia fazer uma posição mais razoável, mais de bom senso, mais republicana. Então, minha bola fora para ele, por meu total desapontamento. A minha bola dentro não é nem tanto pelo posicionamento como ministro, porque eu acho que esse governo tem deixado muito a desejar, especialmente na questão do teto dos gastos, mas a minha bola dentro, particularmente nesse assunto, vai para o ministro Paulo Guedes, que eu acho que se comportou assim muito bem ali, sabe? Ele foi muito provocado, muito maltratado, e eu acho que ele deu as respostas a contento, acho que se saiu bem, foram mais de 3 horas de depoimento ali, né? E eu acho que tem um cara ali que, com seus erros e acertos, eu tenho a sensação de que tem um cara ali que quer contribuir para o país, né? Que não está imune à crítica nem nada, mas eu não vejo nele um cara mal intencionado que tire proveito do seu cargo. Então minha bola dentro vai para ele. E a minha dica, eu vou reforçar aqui, eu acho que eu já tinha falado da outra vez, mas eu vou reforçar. Assistam o seriado Yellowstone, que é protagonizado pelo Kevin Costner, produzido pelo Kevin Costner. É um seriado que é uma trama toda em volta de um rancho gigantesco em Montana. Então você tem a disputa dos índios, que tem um poder enorme, né, por conta da reserva. Eles têm praticamente um governo paralelo ali dentro, né, daquela reserva, tem a sua própria polícia, eles têm então tem esse conflito, né, desse cara que é o John Dutton, que ele mantém essa propriedade que já está há gerações pela família dele, gigantesca, e é uma trinca, porque também tem a pressão dos especuladores imobiliários que querem usar aquela região ali para fazer cassino, resort, uma fotografia maravilhosa, não se passa na Idade Média, não rolam cabeças, mas é uma série violenta, os caras resolvem algumas diferenças ali de maneira surpreendente, então não deixem de assistir. Sem contar uma fotografia espetacular, né? Assim, é uma série muito legal, tá no 3º episódio da sua 4ª temporada e eu não vejo a hora de sair o próximo episódio. Deve sair esse final de semana na plataforma Netflix? Prime Amazon. Putz, cara, Legal. é uma produção, se eu não me engano, Paramount, que está disponibilizado na Prime Amazon, uma baita de uma série. Bom, meus amigos, sempre bom conversar com vocês. Até semana que vem. Vamos gravar de volta às quartas-feiras e eu espero que na nossa próxima quarta-feira possamos contar com o nosso zagueiro Rodrigo de Losso, que tanta falta nos faz. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Falou? Até. Até. Valeu, Falou. valeu. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.